Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, rapazes. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos Boa tarde, aqui, Lorena. rapazes, fantásticos. Boa tarde, meu nome é Lorena Ribeiro, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos em mais um Café Delas itinerante, só que hoje a gente tem um Café Delas itinerante duplo, onde a gente vai falar sobre histórias e também assuntos. Vou apresentar a vocês aqui as pessoas que estão aqui conosco hoje no Café Delas. Não esquecendo que o Café Delas é delas, das pessoas empreendedoras e intraempreendedoras. Primeiro, eu quero apresentar meu grande amigo aqui, o Wallace Armani, brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido em 1977. Ele estuda idiomas desde os 14 anos e foi reconhecido em 13 de junho de 2021 como hiperpoliglota pela HyPeer, The International Association of Hyperpolyglots. Entre 94 e 2010, ele se dedicou aos estudos musicais. Já em 2004, escreveu sua primeira ópera intitulada Il Diavolo, Tentato. Ele é mestre em Sociologia Política pela UPERJ e cursou o primeiro ano de mestrado em Linguística Aplicada na Unitaú. Atualmente, cursa doutorado em Sociologia Política pela UPERJ e é diretor-geral da Wallace Armani, Centro de Idiomas e Outros Estudos, CIOE. E editor-geral na editora Simulacro. Autor do romance de ficção científica Horizonte de Titã, editora Simulacro de 2024, da novela distópica Magat, A Máquina do Mundo, editora Simulacro de 2024, e de Sociologia e Ficção Científica, uma reflexão teórica sobre o imaginário social e a construção de realidades possíveis, editora Simulacro 2024. Lança em janeiro de 2025 os livros O Paradoxo da Autogênese e A Humanidade em Ruínas, uma análise sociológica da desintegração social e da reconstrução da ordem em The Walking Dead, ambos pela editora Simulacro. Gente, o Wallace tem um currículo aí profundo, né? Agora, eu vou apresentar para vocês o nosso querido Jonatas, que conheceu o Café Delas a partir do Instagram, me chamou no privado e pediu para fazer um podcast com a gente. Nós nos sentimos muito honrados, viu, Jonatas, de poder aqui contar a sua história. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o Jonatas. O Jonatas Aragão, ele é escritor e criador da série literária Max Oliver, publicada pela editora Viseu, com 12 volumes planejados, sendo o primeiro lançado em 2024. Apaixonado por ficção científica e histórias de super-heróis, Jonatas escreve desde 2020, revisando e ampliando constantemente suas obras para enriquecer o universo de seus personagens. Com experiência profissional em empresas renomadas como Amazon, Pets e Sequoia Logística e Transportes, trabalhou em áreas de logística, organização e atendimento. Além disso, Jonatas dedica-se ao crescimento pessoal e profissional, investindo na divulgação de sua obra em múltiplas plataformas e em iniciativas que aproximem o público do seu trabalho, com estratégias inovadoras e uma visão de longo prazo para o sucesso literário. Entusiasta de histórias com mais de 300 páginas, acredita no poder da literatura em envolver e transformar. Sensacional, Jonatas. Agora eu vou apresentar para vocês também o nosso amigo, que eu não conhecia, estou conhecendo agora, Jorge Miguel. Jorge Miguel é de Embu das Artes, São Paulo, onde Jonatas mora também. Ele trabalha como designer gráfico e tem ampla experiência nessa área. E também é o nosso coautor do Max Oliver, a peça, né? Ou seja, a obra literária que vamos falar aqui hoje. Espera aí, gente, que está chovendo aqui. Chovendo aqui em Belo Horizonte. Deixa eu fechar a janela, que senão vai dar interferência aqui no nosso programa. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Jonatas, Jorge e meu querido amigo Wallace Armani. Agora nós vamos começar aqui com algumas perguntas para conhecer um pouco da história do Jonatas, ok? Então, vamos lá. Jonatas, conta pra gente onde você nasceu. Estou te aguardando aqui, pode ficar à vontade. Bom, a cidade onde eu nasci se chama Jacobina, é uma cidade do interior do estado da Bahia, localizada na região da Chapada Diamantina. Essa cidade fica a 335 quilômetros da capital, Salvador,
E foi um lugar onde eu fiquei até os 17 anos, quando, aos 17 anos, eu, encorajado, né, em busca de uma oportunidade de poder mostrar do mundo do que eu era capaz, eu vim para São Paulo, né, para tentar a sorte. Bom, a minha infância lá na Bahia foi uma infância muito humilde, né? Eu passei muito tempo mais assistindo programas de TV, programas infantis que passavam na época, tipo SBT, TV Globinho, essas coisas aí que eu acompanhava muito, né, quando criança. E desde essa época eu gostava muito de desenhos voltados para super-heróis. Eu achava o máximo quando eu assistia tipo Ben 10, Liga da Justiça e outras animações que passavam na época assim. Eu saía até da escola correndo para poder chegar em casa e não perder um episódio, porque eu era muito fã desses desenhos. E eu creio que essa experiência que eu tive quando criança foi um fator fundamental para eu criar a obra Max Oliver, né? Porque foi graças a essas experiências que eu tive da infância que eu pude criar. E durante essa infância também, eu fui uma criança que brincava muito assim com os outros coleguinhas, eu brincava demais, tipo, eu criava umas brincadeiras assim novas que nenhuma criança brincou, ou seja, tipo, eu costumava inventar umas brincadeiras ali na hora com as crianças que moravam assim na rua, no bairro ali, né? E que inclusive foi fundamental, né, para despertar a criatividade desde cedo, já que com 7 anos de idade eu criei meu primeiro personagem, que foi baseado em um jogo de videogame que eu jogava na época, um jogo de corrida, e foi a minha primeira inspiração para criar o meu primeiro personagem, que inclusive tinha o meu nome, era o meu nome. Eu não mudei quase nada no personagem, né? Que eu não tinha muita ideia de criar nome, então eu botei meu nome. Era um Legal demais. piloto, então, era Agora, deixa baseado em eu um te piloto. perguntar, você tem mais irmãos, Jonatas? Eu tenho 5 irmãos. Eu tenho Aham. 5 irmãos. 4 por parte de pai, que mora tudo no interior de São Paulo, e um que mora aqui na cidade de Embu das Artes, por parte de mãe. Ah, joia. Você tem quantos anos? Você importa de falar? Eu tenho 23 anos. Gente, 23 é anos. super novo. 23 anos. Agora em março eu vou fazer 24, dia 8. Eu sou 30 anos a mais que você, John. Nossa, Você podia ser meu filho. você vê, né, como é o mundo, né? Legal. Ô, Jonatas, e aí, como que a sua família foi parar em Budas Artes? Como que foi isso? Olha, primeiro de tudo, eu já tinha uns parentes que já moravam aqui, uma tia e um tio meu. Uma tia minha que mora na cidade de Jandira, que é a região metropolitana de São Paulo, e um tio meu que mora aqui na cidade de Budas Artes. Além disso, meu irmão, ele veio para cá já faz um tempinho. Ele está morando aqui, se não me engano, 12 anos. E Uhum. quando eu cheguei aqui, eles já moravam aqui, ou seja, já tinham uns parentes aqui. Entendi. Então, quando eu vim para cá, meu pai também já morava aqui, só que meu pai ele não morava aqui na capital, mas sim no litoral, onde eu passei a morar 3 anos lá com ele, que foi de 2018 até 2021. Aí, Uhum. quando eu fui lá e vim morar aqui, onde minha mãe mora hoje comigo aqui há 3 anos, na cidade de Embu das Artes. E no litoral, você morou em qual cidade? Foi São Paulo? Eu morei, sim, foi o litoral de São Paulo, foi a Baixada Santista. Eu Ah, morei tá. na cidade de Itanhaém, uma cidade do litoral. Conheço. Fica do lado de cidades como Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe. Inclusive, Peruíbe. eu já andei aquela região todinha ali. Eu já andei aquilo tudo ali já. Legal. Ô, Jonatas, eu fui criada em Peruíbe, nas férias de Peruíbe, a minha família inteira. Sério? Olha só que Mais de 20 coincidência. anos. Mais de 20 anos. Já Muito andei legal. muito em Peruíbe, gostei muito dessa cidade, cidade bonita. Legal demais. Ô, Jonatas, e qual que foi o seu primeiro trabalho, assim? Onde você começou a trabalhar? Qual cidade? Olha, eu comecei a trabalhar, primeiro de tudo, eu trabalhei com meu pai. Meu pai é Aham, pedreiro e, na época, eu comecei a trabalhar com ele como servente. Ele me ensinou muita servente. coisa, assim. A gente ia de uma obra a outra, ele me ensinou muitas coisas assim da profissão dele, né? E não só disso, como também eu fiz outros trabalhos também. Eu fiz muitos outros trabalhos antes de ir para a carteira assinada. Eu fui vendedor de sorvete, eu vendia brinquedo na praia, bola, eu vendia picolé, vendia até pastel, eu cheguei a vender na praia. Então, tipo, muita coisa naquela baixada eu fiz.
tipo como vendedor, que eu trabalhei muito como ambulante. Entendi. Ó, fantástico. Eu queria só perguntar rapidamente agora sobre o Jorge, para a gente fazer intervalo para o próximo bloco. Ei, Jorge, tudo bem, meu amigo? Tudo sim. Joia. E aí, Jorge, você nasceu em Budas Artes, né? Isso, sou daqui de São Paulo. Legal. E como foi que você conheceu o Jonatas? A gente trabalhou na mesma empresa, a Ah, Sequoia, tá. no caso. Na Aí foi Sequoia. lá que eu conheci ele. A gente era do mesmo setor e trabalhava na parte do e-commerce. Aí a gente foi conversando, foi assim, turmando com o pessoal. E depois ele me comentou que estava fazendo, né? Um livro. Aí me apresentou a ideia, no caso. E foi assim. Legal. Bom, vocês têm aqui, sem a gente combinar, né? O pessoal do Café Dela sabe, vocês têm aqui dois cinéfilos, eu e o Wallace Armani. Só que o Wallace ainda é mais profundo ainda no universo da ficção científica, super-heróis. Aqui em casa todo mundo é cinéfilo também. Então, acho que essa entrevista vai ser fantástica. Bom, o Jorge, Jonatas e o Wallace, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente já volta no segundo bloco, ok? Tudo bem. Voltamos no segundo bloco com Jonatas Aragão. Gente, eu não me apresentei no início, mas eu sou consultora, marketóloga e comunicóloga há 23 anos. Então, vamos lá, Jonatas. Jonatas, como que foi essa ideia de escrever a série Max Oliver? Onde que veio esse insight? Bom, a ideia do Max Oliver, ela começou em 2019, quando eu estava morando na cidade de Itanhaém. E durante esse tempo, eu passei, assim, por umas fases em que minha criatividade começou a despertar, sabe? Porque eu vi muitas coisas assim, de animação, de desenhos animados, que eu comecei a reviver, sabe? Da época de criança. E vendo isso, eu decidi refazer, tipo, pegar todas essas experiências da época que eu assistia quando criança e fazer em uma obra, a qual, hoje em dia, todo mundo conhece como Max Oliver, que é esse livro aqui, o primeiro volume, que eu criei em 2019. Eu decidi pegar todos os elementos, assim, da ficção científica, de todos os animes que eu assistia, tipo, que eu assistia Dragon Ball, Liga da Justiça, Homem-Aranha, outras animações, eu decidi colocar. Eu decidi criar uma obra com enredo bastante focado na ação e outros elementos, como autodescoberta, superação, aventura, um pouco de romance, exploração do universo e outros elementos que está disponível nesse primeiro volume, que, para quem não adquiriu, está aqui a capa do livro, para depois vocês pesquisar. E aqui tem vários elementos nesse primeiro volume, que eu tenho certeza que quem lê aqui vai gostar. Inclusive, muita gente que já leu veio me dar os parabéns pela leitura, que gostou bastante. Então, tipo, o Max Oliver, ele surgiu mais como essa experiência, sabe, de animações da época que eu assistia quando criança, e que eu decidi colocar à tona quando adulto, né? Eu decidi recriar esse sonho de criança de poder criar um universo próprio de ficção científica. Inclusive, já foi lançado em setembro do ano passado, pela Viseu. Legal. E você começou a escrever já nessa época, em 2019, ou você só começou a montar o livro? Como que foi isso? Olha, eu comecei a escrever em 2019. Como eu falei, eu vi todas as experiências ali literárias, né? As experiências de animação que eu assistia quando criança. Então, eu, a fim de trazer fazer meio que uma homenagem para todas essas animações que eu cresci assistindo, eu decidi criar um livro, né? Aí eu fui lá, peguei todas essas ideias e na época onde eu morava eu tinha um caderno. Aí eu peguei meio que uma caneta e comecei a passar essas ideias para o caderno. Eu comecei a anotar a ideia, eu comecei a fazer um personagem, que inclusive é o Max Oliver primeiro. Eu decidi criar um personagem pobre, com origem simples, sabe, humilde, de Nova York, mas que mesmo perante as dificuldades, ele encontra um jeito de superar os obstáculos, né? Eu decidi criar ele, que foi o primeiro. Aí, depois que eu criei o Max Oliver, eu comecei a criar outro personagem, que no caso foi a Sarah, que é o oposto do Max Oliver, é uma personagem bem sucedida,
que mesmo sendo bem-sucedida, é humilde, de coração com todo mundo, sempre teve um espírito heróico em ajudar as pessoas. E vendo isso, desses dois personagens que eu criei inicialmente, que é o Max e a Sarah, eu decidi criar um universo em torno deles. Aí foi daí que surgiu o primeiro volume da obra Max Oliver, que foi devido a esse surgimento desses dois personagens. Exato. Agora eu queria que meu grande amigo Wallace Armani colocasse aí seus questionamentos aí, Wallace. Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Lorena. Jonatas, olha só, me chamou a atenção que você utiliza alguns nomes de personagens, como Aristóteles, Mozart, Rousseau e Asimov. Por que desses nomes? Olha, esses nomes foram inspirações que eu e o Jorge, na época que a gente começou a fazer a edição desse livro, a gente decidiu pegar algumas referências, né, da vida real. Porque o Jorge gostou muito dessas referências, ele é um cara que sempre foi muito voltado para o lado do trabalho desses artistas, e ele chegou para mim e me apresentou, né? E quando eu vi a ideia do trabalho desses artistas, que eu gostei muito, eu decidi colocar eles na obra como uma referência, né? A fim de levar o trabalho desses artistas para que a nova geração, né, assim, de leitores jovens, assim, adolescentes, que é o público-alvo do Max Oliver, pudesse conhecê-los, né? Porque atualmente nem todo mundo conhece esse pessoal, mas com a oportunidade que eu tive de incluir eles, então eu queria meio que trazer o trabalho deles, que são incríveis, e eu queria meio que incluir eles na obra. É muito bacana, inclusive no caso do Mozart, você coloca passagens em que personagens começam a assoviar uma canção, aí duas personagens, no caso a Sarah, começa a tocar violino, e aí eles começam a tocar trechos de Lacrimosa, que é um fragmento do Requiem de Mozart, né? É uma missa funerária do Mozart, que é muito famosa, né? Outra coisa que me chama a atenção também é o fato de você usar muitos nomes gregos e latinos, né, romanos. Por que disso? Olha, porque assim, esses nomes gregos e romanos, que nem você falou, foi de referências, né? Que, como eu falei aqui minutos atrás, eu e o Jorge, a gente estava editando o volume 1, e aí o Jorge acabou pesquisando algumas palavras, assim, meio para trazer mais uma adição para o volume 1, né? Que ele viu que o volume 1 já estava com o enredo feito, só que ele decidiu expandir ainda mais esse enredo. Aí o Jorge, como ele já me apresentou o trabalho desses artistas, né, que para mim são incríveis, o Jorge me trouxe mais ideias, tipo adicionar outros tipos de cultura, tipo grega, romana, e ele acabou me apresentando. E quando eu não conhecia, inclusive eu não conhecia. Só que quando eu passei a ler a ideia que o Jorge me passou, eu gostei bastante. Eu decidi trazer isso para que as pessoas pudessem ver que o Max Oliver não tem só ação no livro, ele tem vários elementos. Então, tipo, buscar elementos para adicionar na obra deixa ela ainda mais rica e envolvente, porque o leitor, eu gosto muito de falar que o leitor é uma peça fundamental, né, desse universo, porque é a partir do leitor que a gente vai saber a expressão, a opinião dele sobre o que ele acha do nosso trabalho. Então, eu, a fim de fazer o leitor se sentir imerso na obra, eu decidi, junto do Jorge e o Cleito também, trazer elementos, né? Elementos que pudessem enriquecer ainda mais o universo da obra. Então, esses elementos foram adicionados após eu e o Jorge a gente pesquisar mais sobre várias culturas para poder trazer no enredo do Max Oliver, volume 1. Bacana. E uma última pergunta, rapidinho, você fala que o personagem, o Max, foi o primeiro a ser criado, é um personagem de origem mais humilde, apesar de morar em Nova York. Ele me lembra bastante, você falou do Ben 10 no início da sua fala, no primeiro bloco, ele me lembra bastante o Ben 10, tem umas características ali de mudança de forma, né, em relação à tecnologia, em relação à DNA e à genética, e que ele começa a assumir formas de outros seres viventes, né? Tanto do planeta que ele conhece, da Terra, ou de outros universos, enfim. E, ao mesmo tempo, ele também me parece bastante uma mistura, um pouco de Homem-Aranha, aquele Peter Parker jovem, tímido, que namora a Sarah, que parece bastante com a Mary Jane, e um pouco do Besouro Azul, né? Quer dizer, porque você tem uma tecnologia alienígena que acopla ao corpo do hospedeiro e ele pode fazer
milhares de coisas fascinantes. Assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, o Max Oliver, ele foi um personagem que eu quis criar ele para ser meio que a representação do povo nova-iorquino, né? O que mora no bairro do Bronx, que é o bairro onde o Max Oliver ele reside. Durante a criação do volume 1 do Max Oliver, eu decidi meio que trazer a realidade daquele povo, né, para o Max Oliver, porque eu vi muitas animações, muitos filmes que não tratam muito a realidade do povo do Bronx. E eu vendo isso, eu falei, nossa, eu preciso meio que trazer a realidade desse povo, eu preciso criar um personagem que possa ser usado como voz desse povo, e eu criei o Max Oliver. O Max Oliver, ele foi baseado meio que nessas animações, né? Tipo, eu peguei uma característica do Ben 10, do Peter Parker, e eu fiz isso para que as pessoas, né, ao ver o Max Oliver, pudessem meio que lembrar, né, de alguns personagens que foram importantes na vida dela. Tipo, o Ben 10 mesmo foi um exemplo que eu peguei, porque eu assisti muito Ben 10, era meu desenho favorito na época. Não só o Ben 10, como o Homem-Aranha também, que eu decidi trazer meio que a realidade, assim, do Peter Parker, que eu vi, né, que tipo assim, eu tava vendo um vídeo no YouTube e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que todo mundo quer ser o Homem-Aranha, mas ninguém quer ser o Peter Parker, entendeu? Todo mundo quer ser o herói, mas ninguém quer ser a pessoa por trás do herói. E eu vendo isso, eu falei, cara, essa frase me tocou muito. Eu falei, eu preciso fazer isso no Max Oliver. Então eu fiz com que o Max Oliver ele fosse aquele personagem que, mesmo perante as dificuldades da vida que traz para ele no bairro onde ele vive, né, ele pudesse encontrar uma forma de poder superar esses obstáculos. E quando ele ganhou o Megatrix, que é uma arma metamórfica única, né, que não só tem uma tecnologia embutida nela, mas que foi criado para ser a última tecnologia existente da raça alienígena, né, que criou ela, que foi extinta, ela pudesse trazer não só o objetivo, a missão de transformar o Max Oliver em outras espécies, mas também para que ele pudesse aprender sobre as espécies e como elas agem, né? Tipo, pudesse meio que fazer o Max Oliver se sentir na pele daquela espécie, para ver o que cada uma passa, mas como é que essas espécies fazem para se adaptar, mesmo diante do cenário em que elas estão ali. Essa foi algumas das ideias que eu tive para criar o Max Oliver. E por que Nova York... Só um momentinho, Lorena, a última. Só a últimazinha. E por que Nova York ao invés de Jacobina? Olha, eu decidi trazer Nova York porque eu vi que Nova York era uma cidade que tinha mais representação para o Max Oliver. Eu vi que o Max Oliver ele se adequava mais para Nova York do que para minha cidade. Porque eu vi que aquela cidade, por ser uma metrópole muito gigante, né, uma cidade com não sei quantos milhões de pessoas morando lá, muitas pessoas não têm a oportunidade de expressar sua voz sobre a realidade que elas vivem lá. Tipo, eu estava vendo matérias que tem pessoal ali no Bronx, que é um dos piores bairros da cidade, inclusive que a violência lá é bem alta, não tem a oportunidade de mostrar a sua insatisfação, tipo, a exclusão, sabe? Tipo, a classe social alta, tipo, ser a principal, enquanto a mais baixa é deixada de lado. Então, o Max Oliver foi criado para poder representar isso, a voz do povo que vive naquelas condições. Porque muitas pessoas que estão ali queriam expressar sua opinião sobre a realidade em que elas vivem, mas nem todo mundo tem esse direito, sabe? Nem todo mundo consegue expressar sua voz, o que é muito triste, porque tem gente ali que eu passei a ver documentários sobre o Bronx que tem uma situação muito triste. Então, eu vendo isso, eu decidi criar o Max Oliver para ser a representação desse povo. Então, tipo, o Max Oliver, ele para mim é uma representação para lá de realista, entendeu? Em relação à expressão ali do povo do Bronx, que foi meio que criado para isso mesmo, para manifestar a opinião do povo que vive naquelas condições horríveis, comparado com o bairro da Sara, que é de alto padrão. Excelente. Bom, nós vamos fazer um intervalinho, a gente já volta no próximo bloco. Okay? Voltamos no terceiro bloco. Gente, tudo que vocês estão falando, que bom que eu sei desse universo. Senão eu ia ficar boiando aqui loucamente.
Então, vamos lá. Agora, a gente queria te fazer algumas perguntas aqui, Jorge. Então, vamos lá. O Jorge, ele é um coautor, certo? Do Max Oliver, que é essa obra literária aqui, que a gente está falando hoje no Café Delas. E ele é designer gráfico. Vamos lá, Jorge, conta pra gente aí direitinho. Você já falou que nasceu em Budas Artes, você conheceu o Jonatas trabalhando, né, no mesmo local, na Sequoia. Conta pra gente. Como que surgiu esse convite? Vocês conversavam muito nos intervalos? Como é que foi isso? Sim, a gente trabalhava junto. Aí eu lembro que eu e ele e o Cleiton, a gente vivia andando junto na empresa, né? A gente trabalhava no mesmo setor. Aí o Jonatas e o Cleiton comentou de fazer uma capa para o livro dele. Aí, a partir daí, eu perguntei, me manda a história para me analisar. Aí eu peguei a história, analisei e falei, dá para melhorar. A partir dali, eu passei as informações, né? Então, eu complementei a obra e também ajudei a ressignificar ela, dando um novo sentido. No caso, eu ajudei no desenvolvimento da capa, que foi os esboços das aparências dos personagens. Eu junto com o Jonatas. E hoje eu trabalho como designer gráfico e eu sou uma pessoa muito criativa. Eu e o Jonatas também. Então, criar histórias, estudar várias culturas, arte, história, política, então sociologia também, ciência. Então, tudo isso faz parte de nós. E é um excesso de criatividade tão grande que a gente precisa utilizar ela de alguma forma, senão eu fico pensando e não acabo aproveitando. E eu também gosto de desenhar, né? Faço curso de desenho, estou tentando fazer algumas ilustrações e sempre gostei de super-heróis também. Arte, cultura, pintura, então tudo isso faz parte do meu dia a dia. Excelente. Wallace, você gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria sim. Jorge, como o Jonatas falou no bloco passado, quando eu perguntei em relação às culturas grega e romana, por exemplo, e aqueles autores, né, o Aristóteles, o Rousseau, o Mozart, o Asimov, por exemplo. O Asimov é um autor muito celebrado aí na ficção científica do século XX. E eu gostaria de saber, tem uma obra chamada Eu, Robô, né, que virou filme depois, muito famosa, com Will Smith. Eu queria saber de você o seguinte, de onde que você traz essa bagagem cultural que vai ajudar a compor esse cenário de batalha espacial, de criaturas, de monstros, uma aventura um pouco super-heróica aí, do Jonatas. Como é que foi essa participação sua nesse sentido? Eu sempre gostei, né, de história, literatura, filmes, sempre fui pesquisando. E a oportunidade no Max Oliver, eu tive a possibilidade de juntar todo esse conhecimento geral e trazer, porque o principal ponto do Max Oliver, o que eu queria, né, que eu ajudei o Jonatas, o sentido do Max Oliver é o quê? É sobre a vida. Tanto as dificuldades que eu e ele passamos, né, e o livro também foi uma terapia para a gente, uma forma de superação. Então, o Max Oliver é a vida sobrevivendo a todas as condições, né? É como se fosse a teoria da evolução reversa. Eu utilizei esses autores porque, para mim, a arte e a cultura fazem parte da vida. Tanto os referenciei, quanto na construção desses personagens. E o Asimov, as leis deles voltam em outro personagem, que ele quebra a lógica. Quando um robô consegue desenvolver a consciência. São sempre assuntos abordados. E a cultura grega e romana é porque o universo, tanto a nossa cultura humana, ela passa a ser reescrita. Então, a história começa a se repetir, mas ela evolui de outra forma, mas não na Terra. Entendeu? É como se a nossa cultura fosse para outros planetas e de lá começar a se desenvolver, porque nada surge do nada, tudo se transforma. Excelente, fantástico, hein? Mais alguma pergunta para ele, Wallace? Não, Lorena, estou satisfeito. Joia. Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha, aqui, todo mundo junto.
Eu estou um pouco impressionada, agora eu vou falar também, né? Porque alguma coisa eu tenho que falar aqui. Estou um pouco impressionada positivamente de ver vocês dois aí na casa dos 20 anos e com essa cultura, com essa vontade de entender, de estudar, de pesquisar sociologia, literatura, universo, né, de filmes, aquilo que a gente vem lá da infância, igual o Jonatas falou, né, da TV Globinho. Eu assistia tudo isso também, Jonatas, mas peças mais anteriores a essas, né? Formiga Atômica, todo o seriado da Mulher Maravilha eu assistia, O Homem de 6 milhões de dólares, era muita coisa assim que a gente assistia, né? Que a gente tinha esse universo. E eu tive uma influência muito forte que o meu tio, que já faleceu, ele pagava para uma moça levar a gente no cinema. Então a gente ia no cinema, Cine Brasil, que era muito famoso aqui em Belo Horizonte, né, Wallace? Então, todo fim de semana a gente assistia todos os filmes dos Trapalhões, né? Que era algo que participava muito aí dentro da adolescência ali naquela época. Bom, fica aqui o meu elogio para vocês, de vocês continuarem essas pesquisas, né, Wallace? Esse pessoal novo aí com tanto conhecimento, tanta cultura, viu? Parabéns. Bom, vamos lá. Jonathan, estou gostando de ver, hein? Atualmente você trabalha como seletista? Olha, atualmente eu trabalho em logística na Amazon. Estou trabalhando já faz uns 2 meses, eu voltei de novo para a Amazon. E no tempo livre que eu tenho, eu estou me dedicando ao Max Oliver, já que eu já tenho outros volumes do Max Oliver já escritos, né? E agora eu tô planejando expandir essa série dos livros para os quadrinhos. Eu tenho o objetivo de levar a história que está aqui, né, da versão que está escrita nesse livro, para os quadrinhos, a fim de que o novo público, né, daqueles que leem história em quadrinhos, possam conhecer o personagem. Eu tenho uma missão de... Eu vejo, né, que o meu trabalho pode ser ainda mais explorado para um novo público, né? Então, tipo, eu vejo que não só o livro é uma coisa boa, né, para manter as pessoas ali fixadas, né, na literatura, por mais que seja ficção científica, hoje em dia as pessoas também precisam, né, da literatura para poder conhecer, né, essa área que é muito importante na vida do ser humano, e também levar o trabalho do Max Oliver a outros patamares, né, a fim de poder expandir ainda mais o enredo desse universo, qual eu tenho muitas ideias para colocar aí nos próximos trabalhos. Excelente. Nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta aqui no próximo bloco, tá bom? Quarto e último bloco. Vamos lá, gente. Todo mundo? Cadê, gente? Cadê? Ninguém ensaiou, né? Aqui é tudo ao vivo e a cores. Vamos lá. Wallace, tira o microfone. Quem é que assistiu o Jô? Como é que era no final do Jô, do programa do Jô? Os meninos não assistiram, né, Wallace? Bom, então vamos lá. Jonatas, agora a gente quer saber um pouquinho dessa história, porque os links de venda do livro estão aqui, viu, gente? Na descrição do YouTube. Então a gente quer saber sobre essa história. Porque assim, eu não tive oportunidade de ler o livro todo. O Wallace já leu o livro todo, se eu não me engano. Então a gente vê que é uma história cheia aí de personagens, e eu queria saber um pouquinho. Conta pra gente aí, Jonatas. Bom, eu vou contar. Bom, vamos lá. Eu vou estar falando primeiramente do Max Oliver, né, que é o principal, que está aqui na capa, ele está no meio. O Max Oliver, pessoal, ele é um personagem de origem humilde, né? Ele nasceu no Bronx, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O Max Oliver é um personagem que, desde muito cedo, né, ele cresceu sem a figura do pai por perto, ou seja, ele teve só a figura da mãe ali presente na vida dele. E o Max Oliver, ele é um personagem que, desde cedo, ele nunca conseguiu ter meio que um ciclo social ali no meio dos colegas de escola, né? Já que vários grupos ali que se formavam na escola, né, entre os adolescentes, nenhum queria o Max Oliver. Para você ver o fato tão engraçado,
Até o grupo dos rejeitados não queria o Max Oliver, para você ver que ele era tão excluído assim pelas pessoas que ninguém queria ele, assim, nenhum grupo. Mas o Max Oliver, apesar de estar sendo excluído por todo mundo, o Max Oliver ainda era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha um coração humilde, uma pessoa que tinha uma vontade imensa de fazer o bem. Isso vocês vão conhecer adquirindo o volume 1, que lá vocês vão entender um pouco melhor sobre o personagem Max Oliver. Bom, agora eu vou estar falando aqui da Sarah. A Sarah é essa aqui, de roxo. A Sarah, diferente do Max, ela tem uma vida completamente o oposto dele. Enquanto o Max Oliver é um personagem pobre, a Sarah é uma personagem milionária. Ela é herdeira de uma família de grandes magnatas do ramo da tecnologia, uma família super conhecida ali nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. É uma família que, desde cedo, eles expandiram o mercado da tecnologia ali com invenções que nunca foram criadas assim pelo ser humano e que a família da Sarah trouxe ao mundo e que foi uma grande descoberta. A Sarah, desde pequena, ela foi uma personagem bastante inteligente, ela sempre gostou de explorar o seu conhecimento, tanto que aos 12 anos de idade ela ganhou uma cadeira ali em uma universidade, onde só pessoas com alto nível de intelecto ganhou uma cadeira, e ela foi a primeira pessoa jovem a estar lá no meio dessa galera, e não era pessoal pequeno, era gente grande, como Nikola Tesla, Albert Einstein, um monte de gente, ela estava lá no meio, para você ver a influência dela. E a Sarah, né, diferente da sua família, que era uma família de burguês meio, sabe, orgulhoso da conquista que ele tinha, a Sarah era mais humilde, a Sarah não ligava se ela era, sabe, rica. A Sarah gostava mais de estar com o pessoal de baixa renda, que nem o Max Oliver, que era um pessoal que ela via, né, como um ser humano de verdade, né, que ela conviveu com o pessoal da sua classe social, mas ela acabou não gostando muito de estar ali com esse pessoal, porque foi uma experiência horrível para ela, e ela viu que o pessoal, assim, da classe do Max era mais humilde, mais simples e mais feliz, então ela decidiu ir para o lado desse pessoal, tanto que ela saiu da escola mais cara de Nova York para ir para a escola do Max Oliver, que era a pior da cidade. Ela chegou lá e todo mundo conhecia quem era ela. Só que ela viu algo no Max Oliver que ela acabou se interessando, né? E daí fez uma amizade com ele e mais para frente vocês vão entender o que vai dar aí dessa amizade, que vocês só vão conhecer adquirindo o volume 1. Aqui também tem o Jonathan Blake. O Jonathan Blake é o único personagem brasileiro desse time aqui, desse quinteto que está na capa. Ele nasceu aqui em São Paulo, na capital. E o Jonathan Blake, assim como a Sarah, ele é um personagem muito bem de vida, financeiramente. E o Jonathan Blake também é inteligente. Ele se inspirou muito no seu avô, nas criações do seu avô, que foi um cientista renomado. E ele decidiu seguir o caminho do seu avô. Tanto que nos próximos volumes da saga, vocês vão ver alguma das invenções dele, que inclusive no volume 3, vocês vão ver que ele vai criar um projeto tão grande que até a Sarah, que tem QI altíssimo, ela vai ficar surpresa. Ela vai falar, meu Deus, de onde foi que você tirou essa invenção aí? Ela tá ficando surpresa para você ver. E o Jonathan Blake é um personagem que ele sempre foi humilde também, só que o Jonathan Blake ele sempre buscou expandir ainda mais a sua inteligência, tanto que ele criou algumas invenções que vieram ajudar ele no futuro, e que foi de grande importância para ele em sua jornada heróica, né? Que quando ele conheceu o Max Oliver, ele se estranharam no começo, mas depois eles se entenderam, e o restante vocês vão conhecer no volume 1. Também tem o Brian Oliver, que é esse personagem aqui. Ele e a Stephanie, que está aqui embaixo, eles são personagens do futuro. Eles aparecem em um acontecimento da história. A Stephanie volta no passado para pedir ajuda do Max, e aí ela acaba meio que viajando para o futuro, e eles vão atrás. Tem um monte de reviravolta nesse futuro aí dela, né? Inclusive, o Max e a Sarah conhecem as versões dele adulta, né? E vê que as versões dele estão bem diferentes do que eles imaginavam que eles estariam, né? E aí eles faz uma viagem danada no tempo, fica brincando de viajar no tempo, uma batalha
intensa acontece, e no final, é claro que, tipo, eles resolvem, né? E é claro que isso aí vocês vão ver na continuação, que tem no capítulo 11, mas, como eu já falei, vocês vão ver isso lendo o volume 1, tá? Que vai ter muita coisa. E o último personagem, é claro, que é o Tharamus, né? O vilão principal que tá aqui, né? O Tharamus. O Tharamus, ele é um conquistador de planetas, né? Ele nasceu em uma raça chamada Paramorgia, né? Que é uma raça de seres, né? Intelectualmente avançada, né? Eles criaram muitas coisas. Só que o Tharamus, ele desde o início, ele queria ser o mais forte de todos. Ele nunca quis seguir esse caminho que sua raça seguiu, né? Ele queria construir o seu próprio caminho. Então, ele desde o começo, ele sempre levou algo na cabeça dele, que o mais forte vence. O mais forte vence. Então, ele colocou isso tão a sério que ele não só ele exterminou sua raça, ele não só foi o único sobrevivente da sua raça, que ele mesmo eliminou todos, mas como ele iniciou uma vasta jornada pelo multiverso. Ele saiu de planeta em planeta, mostrando sua força, mostrando quem era o mais poderoso de todos. E o Tharamus, ele acabou ganhando tanta notoriedade com isso, que ele acabou ganhando o apelido de Conquistador de Planetas. Para você ver como ele era tão destemido no multiverso, que quando uma raça sabia que ele estava chegando perto do planeta deles, eles já ficavam com medo, porque ele não era qualquer um. E o pessoal já sabia da fama dele. Então, Tharamus é um personagem que vocês, né, que estão assistindo, vocês vão adorar muito conhecer ele. Que vocês tenham certeza que vai gostar. Assim como os outros vilões também, que o Max Oliver não tem só um vilão, tem vários vilões. Inclusive o volume 2 trazem novos personagens, e inclusive o volume 3 e as continuações trazem novos acontecimentos. É claro que muitas pessoas vão se interessar bastante pelo universo do Max Oliver, porque principalmente, né, para as mulheres, tem personagens independentes e poderosas, que nem agora o volume 2, que eu e o Jorge e o Cleito, nós estamos iniciando a edição dele, e futuramente ele vai estar disponível para todo mundo ver. Legal demais! Gente, já vou querer comprar. O Wallace foi mais esperto que eu, já comprou o livro. Bom, a gente está caminhando para o fim do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, Jonatas. Sim. Em qual ou em quais dos personagens que você se vê mais? Olha, eu me vejo mais no lado do protagonista, do Max Oliver. Eu me sinto mais na pele dele do que dos demais. Porque, tipo assim, se eu for comparar o Max Oliver com o Jonathan e a Sarah, o Max Oliver é o único que veio de classe baixa. Então, o Max Oliver ele passou pelas dificuldades, ele cresceu vendo a sua mãe, a Bárbara Oliver, passar por um monte de perrengue para poder se manter e fazer com que ele tivesse a melhor condição e a melhor qualidade de vida possível, mesmo não tendo aquele emprego dos sonhos, né? Tipo, aquele reconhecimento que ela queria ter, né? Como profissional, mas ela fazia de tudo para dar o melhor para o seu filho, né? E o Max Oliver eu vejo muito isso, porque muitos elementos do Max Oliver eu passei na vida real. Tipo, quando adolescente, quando adolescente eu fui muito excluído, assim, dos outros grupos sociais, né? Tipo, o grupo lá do pessoal da minha idade, né, na época. Mas que isso me fez ficar forte, né? Seguir adiante o meu caminho. Inclusive, eu aproveitei isso e coloquei no Max Oliver, para fazer que o Max Oliver ele trouxesse essa mensagem, né? De que mesmo diante das dificuldades e obstáculos que tem na vida, ele sempre ia encontrar um jeito de superar esses desafios. Excelente. Então, esse é o personagem que eu me identifiquei mais. E eu queria também perguntar para o Jorge, e você, Jorge? Você se vê em algum dos personagens? Conta para gente. Tem dois. Dois meus favoritos. O Speed Hunter, né? Que é um dos alienígenas, que no início ele é um... Tipo, o dinossauro volta à vida, né? Evolui. E é muito legal os poderes que ele adquire. O outro foi o Paranoico, que eu escrevi, né? Que eu tava numa época difícil. Aí eu construí esse personagem baseado numa música do Black Sabbath, que é Paranoid também. Foi muito bom ter criado, né? E o Metal Sonic, né? Que eu amo o Sonic, né? Construí baseado nele também.
Então, eu gosto desses dois personagens. Que legal, Jorge. Muito bom. Wallace, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Gostaria, sim, uma última pergunta para o Jonatas, né? E, obviamente, o Jorge também pode contribuir. Há um elemento de inclusivo nesse trabalho, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desses personagens. Por exemplo, um personagem que é cadeirante. Ou seja, essas personagens que estão no núcleo central ali de amigos e aliados do Max Oliver e da Sarah, eles têm características específicas que fazem a gente nos identificar com as nossas realidades aqui mesmo no Brasil, no mundo de forma em geral. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, do porquê de colocar esse elemento inclusivo dentro da obra. O Jorge pode começar, que ele tem mais uma noção. Posso comentar? Bom, aqueles personagens, eles são homenagens a tanto pessoas reais quanto amigos. O Mozart, ele é baseado num amigo meu que ele é músico, o nome dele é Gustavo, ele está na Austrália, e um outro amigo meu que ele é surdo de um ouvido, então eu só falo com ele do lado esquerdo. Então é uma dificuldade. Tem o Aristóteles, né, também, favorito, xodó da galera, que ele não fala, você acha que ele é mudo, mas ele vive escrevendo. Também é uma fase da minha vida que, tanto do Jonas também, que a gente se isolou para ficar escrevendo essas histórias. E também ele é baseado num apóstolo Marcos, que ele vai junto com São Pedro e escreve e documenta toda a história. Também tem o Cadeirante, que ele é baseado no ator que fez o Superman. O nome dele é baseado nos dois criadores do Superman. E vamos ver se faltou mais um. Tem um monte, né? Bom, Gente, por enquanto agora não vou lembrar. Super fantástico, né? Nossa. Então, nós vamos ter outros, o 2, o 3, o Jonathan já falou um pouquinho aí pra gente, mas vamos lá, gente, vamos comprar um, porque são muitas páginas o livro. Quantas páginas? Esse aqui, que é o primeiro volume, ele tem 346 páginas. Esse aqui. Pois para quem adora, né, ficção científica, personagens, vai arrasar e vai ler rapidinho. O Wallace, eu sei que o Wallace rapidinho já leu o livro todo. Bom, mais alguma perguntinha? Nós podemos encerrar nosso programa? Eu estou com dó de encerrar, mas nós temos que encerrar, gente. Eu gostei muito desse programa, falando aqui de coração aberto. Eu acredito que esse livro vai trazer, assim, muito conhecimento mesmo, sabe, para os adolescentes, infanto juvenil, né? Acho que é o público, né, Wallace? Você estava até comentando aqui em off, né? E pessoal adulto também, os adultos também, né, que tem essa queda para a literatura, vão gostar muito desse livro. Né, Jonas? Eu tenho certeza que as pessoas leem do volume 1 do Max Oliver vão gostar. Inclusive, eu já tive experiências positivas com leitoras mulheres, né, que não leram ficção científica na vida, mas que ao ler gostaram do Max Oliver. Teve gente que chegou para mim no PV e falou: olha, Jonathan, eu nunca li ficção científica na minha vida, mas quando eu li o seu livro, eu me senti incluso ali, eu gostei bastante. Eu já virei até fã da Sarah, eu quero saber o que acontece nos próximos volumes. Falei, que bom que você gostou, né? Muitos comentários positivos. A maioria é tudo do público feminino. Excelente. Qual que é o outro coautor que você me falou? O outro coautor é o Cleiton Oliveira. Eu conheci o Cleiton Oliveira junto com o Jorge na mesma empresa, na Sequoia, que o Jorge, inclusive, falou dele. Ele tem uma participação fundamental. Manda um abração para o Cleiton aí, que ele não pode participar aqui, né, do nosso podcast. Isso. Bom, gente, nós vamos encerrar agora, então. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para cada um passar seus dados de contato, se quiserem, tá? E depois eu faço o encerramento aqui. Vamos lá, Wallace, fique à vontade aí, meu amigo. Obrigado, Lorena, Jonatas, Jorge. Meu contato no Instagram, né? O Wallace Armani Oficial, é fácil de me encontrar ali. E pela escola, né? O Wallace Armani CIOE, também pelo Instagram. Ok? Escola de idiomas. Quantos idiomas, Wallace? Hoje, 25 idiomas que a gente oferece. 25 idiomas, gente. Bastante. Online. Mundo inteiro.
Mundo inteiro. Vão lá, Jorge, deixa pra gente aí seus contatos. É o meu Instagram, no caso. É @eu, Jorge Miguel. Pode entrar em contato por lá. Tranquilo. Obrigada, Jonatas. Bom, eu vou passar o Instagram do Max Oliver, para quem quiser acompanhar lá vai ter todas as novidades, inclusive esse podcast vai estar lá disponível, um pedacinho, né? Universo Max Oliver Oficial. Lá você vai encontrar todas as novidades sobre o Universo Max Oliver, tanto o volume 1 como continuações e tudo mais. É o Universo Max Oliver Oficial. E eu quero fazer um outro podcast depois, hein? Não vamos perder. Vamos perder, não. No próximo a gente já faz outro. Gente, então o nosso é o Café Delas Pessoas no Instagram, no Spotify, no YouTube também e no TikTok. Está começando agora, está bem novinho ainda, tá? Mas vocês vão ter todos os episódios no Spotify, YouTube e um pouquinho no Instagram. O meu também, Lorena, BH Lorena, vocês me encontram aí onde eu falo do lipedema, da doença que eu descobri que eu tenho, e eu também vendo suplementos. E também a minha empresa, de onde que eu estou aqui falando, com meu marido, que é a Reinice, de reinar a si mesmo com humildade e força. Reinice _oficial. Bom, só tenho a agradecer a todos vocês, viu? Muito sucesso para todos. Então, até o próximo Café Delas. Tchau.